Eu tenho o privilégio de receber para uma entrevista, para um bate-papo, na verdade, o professor Álvaro Augusto Melo. O professor Álvaro estudou nos Estados Unidos, fez o seu high school nos Estados Unidos, em Minneapolis. Posteriormente, fez o seu curso de administração na Universidade Estadual do Ceará. Depois, fez seu mestrado na Fundação Getúlio Vargas e o seu doutorado na USP. O Álvaro foi professor da São Paulo Business School, foi professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem livros escritos, um dele, e talvez o mais famoso, O Empreendedor, e também um outro na área de teletrabalho. Eu gostaria de salientar para você que nos escuta que o professor Álvaro foi pioneiro na apresentação dessas matérias no Brasil, empreendedorismo e teletrabalho. Ele foi também fundador e presidente da Associação de Teletrabalho do Brasil. O Álvaro é um elemento estudioso, gosta muito de escrever e tem muito que nos ensinar. Daí porque eu o convidei, além de termos uma amizade de muitos anos, talvez 20 a 30 anos, que nós somos amigos e mantemos contato diariamente. Para você que não me conhece, eu sou Gutenberg de Macedo, eu dirijo a Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de recrutamento e seleção, de outplacement e coaching executivo. Portanto, eu escrevo, eu já publiquei 16 livros. Hoje à noite eu estou lançando um livro com o título A Arte de Reinventar a Sua Carreira. E no dia 4 de abril, agora, se aproximando, eu vou lançar a minha autobiografia, Entre Livros e Caminhos. E eu gostaria muito de ser prestigiado por você naquela ocasião. Álvaro, muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua oportunidade, Gutenberg. Acho que é um momento muito gratificante, porque a gente recorda o nosso passado, vive o presente e projeta o futuro com todas essas mudanças na gestão de empresas e com a experiência que a gente tem e poder transmitir para as nossas pessoas que estão nos escutando quais são as lições que nós aprendemos nas nossas vidas. E, como você bem frisou, nós temos passado por inúmeras revoluções no mundo dos negócios. Isso é verdade. E naturalmente, tivemos que nos ajustar. E isso ficou, né? Essas revoluções, na realidade, fizeram com que nós crescêssemos. Com certeza. Não é? Eu acho que é um processo que gratifica muita gente, né? Com certeza. Álvaro, eu gostaria inicialmente de pedir para você falar para aquelas pessoas que nos veem sobre como você trouxe para o Brasil, na década de 70, se não estou enganado, o conceito de o empreendedor, empreendedorismo, que hoje é uma questão que se fala muito, mas você foi um dos pioneiros. Certo. O que é que você pode falar para os nossos ouvintes? Bom, desde que eu estava lá na Escola de Administração do Ceará, eu já tinha criado uma empresa de consultoria. Queria o meu negócio próprio. Eu não estava procurando emprego e nem estágio naquela época. E é interessante, Gutenberg, essa sua pergunta me faz lembrar. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu, nas praias de Fortaleza, na época, não existia venda de chamate, suco de limão na praia, que no Rio já tinha isso, mas lá não tinha. E aí, junto com outro professor lá da faculdade, nós montamos essa empresa. Isso foi a primeira experiência. Você tinha que idade? Eu estava com 20 e poucos anos, jovem, era bem jovem. E foi, assim, uma experiência incrível, porque mais na frente, eu retomando
e me lembrando como eu comecei. Por exemplo, eu não fiz plano de negócio, eu não recrutei pessoas para vender a limonada na praia. Até o processo de fazer a limonada era Bem primário. bem primário. Só fazendo, sabe como? Usando, naquela época que não existe hoje, se é peça de museu, o moedor de carne. Botava o limão e tal. Eu não sei como é que nós não fomos presos pela vigilância sanitária daquela época. Posteriormente, eu fui para SEAG de São Paulo, que se transformou em SEBRAE. E aí essa questão, sempre trabalhando em criação de negócio. E resolvi montar minha empresa própria nessa área de empreendedorismo. Na Getúlio Vargas não existia essa disciplina. Em 1981, nós começamos a ver essa disciplina no graduação na escola, e junto com outro professor, eu colaborei nesse livro que você citou há pouco, que ainda é hoje um livro útil. E aí fiz toda a minha carreira nessa área de empreendedorismo, como professor, escrevendo livros e dando consultoria. Na época não existia isso. Na época nem existia o SEBRAE, mas o SEBRAE era voltado para a gestão da pequena e média empresa, não para o empreendedorismo. Depois o SEBRAE realmente ingressou nessa área, inclusive eu cheguei até a ser um dos principais e pioneiros também no programa Empretec em São Paulo, fui um dos primeiros instrutores aqui. Escrevi livro, continuei lendo livros sobre esse assunto e continuo com essa atividade nessa área de empreendedorismo, hoje dando uma ênfase no empreendedorismo sênior, o empreendedorismo mais 60, mais 70, mais 80. Que, na verdade, essas são faixas etárias onde muitos profissionais não querem parar. Por exemplo, vou completar 80 anos de idade e eu não quero parar. Eu sempre digo o seguinte: quando você morre, uma semana depois, ninguém se lembra de você. Seus filhos já não vão chorar, já não vão lhe visitar no cemitério. E a única forma de você ser lembrado no futuro é você deixando um legado, que pode ser um livro ou vários livros, uma música, uma poesia, não é? Qualquer coisa desta natureza. Então, como eu já disse, eu vou publicar minha autobiografia Entre Livros e Caminhos no dia 4 de abril. Mas eu já estou trabalhando para lançar um outro livro no segundo semestre. E eu não quero parar, porque enquanto a mente estiver sendo bem usada e para o benefício das pessoas, eu creio que eu vou viver muitos anos. A propósito da nossa conversa aqui, eu me lembro que recentemente eu conversando com um pastor da igreja presbiteriana, ele me contou uma história interessante. Ele me disse que esse pastor estava completando 90 anos de idade. E a igreja, onde ele foi pastor durante anos, fez uma grande festa para ele. E depois de toda a festa, quando todo mundo estava se confraternizando ainda, um fiel chegou para o pastor e disse: pastor, como Deus tem lhe abençoado grandemente, o senhor vai viver 100 anos. E o pastor olhou para ele e disse: meu filho, não limite a graça de Deus, eu quero viver muito mais. Essa é basicamente o que eu gostaria de dizer aos 95 anos de idade, com a mente fértil, com a mente produtiva, estudando e lendo, como você sabe. Você sabe que eu sou um leitor voraz, assim como você. Mas eu vou entrar numa outra seara do seu conhecimento, que é o empreendedorismo interno, aquilo que o Pinchot chamou de intrapreneuri. O que você pode falar para os nossos ouvintes sobre isso? Como eu estava envolvido na área do empreendedorismo, o Gifford Pinchot, que era o papa desse assunto, veio ao Brasil dar uma palestra, isso há mais de 20 anos, né? E eu fui fazer o seminário que foi ali no Centro Empresarial de São Paulo. Foi a primeira pessoa
no Brasil que falou sobre isso. E essa questão do intrapreneur, do empreendedor corporativo, tem alguns empreendedores que eram, né? Empreendedor interno. Esse assunto, em algum momento, ficou morno, sem muita gente falar nisso, mas a gente percebe que hoje isso está voltando, o empreendedor interno, principalmente porque são agentes de inovação, muitas vezes eles podem estar na empresa, como eles podem estar em outros países, principalmente hoje, com toda essa tecnologia, essa hiperconectividade, nós poderemos ter intraempreendedores que são prestadores de serviço e muitas vezes até funcionários com carteira assinada que prestam serviço para a gente. A gente deve esquecer que essas pessoas são agentes de inovação. Se são agentes de inovação, muitas vezes são elas que precisam serem aquelas pessoas que precisam ser estimuladas dentro da organização. E isso é uma característica que nós estamos vendo cada vez mais, principalmente por causa das startups, toda essa mudança que está havendo, esse estímulo que está dando às pessoas que não precisam sair da empresa para serem empreendedores. E outra coisa que é importante, com o surgimento de novos processos industriais, de novas tecnologias, novas práticas gerenciais, tem havido um movimento de demissões em massa. Muitos desses elementos não voltarão ao mercado porque eles não terão oportunidades. O mercado será ainda mais complexo, mais seletivo, mais inseguro e mais ambíguo. Daí porque hoje é necessário que o elemento se torne ou um empreendedor do seu próprio negócio, ou se ele estiver trabalhando numa empresa, ele haja como se ele fosse o dono do negócio. Como eu já disse anteriormente em outros trabalhos, você não trabalha para o seu empregador, você trabalha para você. Quando surgiu essa figura do intraempreendedor, as empresas não estimulavam, porque achavam que ele trabalhando na empresa, que vai exatamente de encontro àquilo que você estava falando, naquela época eles achavam que o empregado não podia inovar porque acabasse se tornando um concorrente da empresa depois. Isso acabou. As empresas hoje cada vez mais estão valorizando esses inovadores, essas pessoas que contribuem para ela dentro dessa visão que você colocou, que é o quê? A pessoa, ela é dona da própria carreira dela. Ela faz aquela, ela não espera mais pela empresa. Muito embora muitas empresas tenham plano de carreira, mas a gente imagina que é você que faz a sua própria carreira. Desde, claro, que você seja uma pessoa competente e tenha visão de futuro. Principalmente, seja visionário. Um visionário que pratique, um visionário E vê que realize. e que ver um dos outros não veem, que esteja em sintonia com as novas tendências de mercado, não é? Com as inovações. Agora, é bom frisar, professor Álvaro, que essa mentalidade retrógrada, medíocre de alguns empresários do passado é reflexo de um gerenciamento científico que caiu em desgraça. Por exemplo, o Francis, o Taylor dizia, o Frederick Taylor dizia o seguinte, que você tinha de tratar os seus funcionários como se eles fossem bovinos. Aí vem daquela célebre frase atribuída ao Henry Ford, que Ford, diante de um supervisor, disse: eu não lhe pago para você pensar, eu pago para você trabalhar. Então hoje, você tem de ter profissionais na sua organização que tenham independência, que tenham pensamento crítico, que não tenham medo de confrontar o erro, que não sejam ovelhas, mas que sejam águias que voam com as suas próprias asas, naturalmente. Então, essa sua abordagem, ela é muito interessante, que ela deve servir de alerta para você que está trabalhando ou que é um reminiscente dessa era passada. Eu mesmo, quando eu cheguei ao Brasil,
em São Paulo em 73, ouvi muito numa empresa em que trabalhei: eu não vou criar cobra para me morder. Era a filosofia das gerências. Eles não queriam treinar os seus subordinados, porque eles não queriam que eles fossem melhores do que ele. Olha, quanta ignorância! Hoje a gente sabe e a gente defende que o verdadeiro líder é o quê? Aquele que forma outros líderes. Ele é multiplicador. E um dos maiores exemplos que eu gosto de citar muito é o Cristo. Cristo escolheu 12 discípulos, 12 analfabetos, mas ele instruiu os 12 discípulos. E eles projetaram o cristianismo ao redor do mundo. 2000 e tantos anos depois, em qualquer cidade, em qualquer lugarejo, em qualquer vila, em qualquer casa, você vai ter o símbolo do cristianismo, que é a cruz de Cristo. Veja o que é o poder da doutrinação, da distribuição dos valores. E para um empresário hoje subsistir, ele tem de ter valores e ele tem de fazer com que os seus executivos, os seus profissionais também comprem as suas ideias e vivam os seus valores. Caso contrário, ela não terá longevidade. Mas vamos para frente, que o nosso papo está bom. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a você. Eu me lembro que muitos anos atrás, pelo menos 20 anos atrás, você entrou no meu escritório, eu estava com um livro recém-importado por meio do grande amigo Pedro, dono da Livraria Cultura, que hoje é falecido. E ele me trouxe um livro com o título de Home Office. E você viu aquele livro? Você pediu emprestado, eu lhe emprestei, e dali você começou a difundir a ideia do home office do Brasil. Como é que você vê isso do Brasil? Bom, isso aí, realmente, aquele livro fez com que eu me interessasse por aquele tema, principalmente porque, a partir da minha experiência com empreendedorismo, eu já vinha pensando no home-based business, ou seja, os negócios baseados em casa, ou no home-based entrepreneur, ou seja, o empreendedor baseado em casa. Quando eu li aquele livro, eu disse, puxa vida, é isso que está faltando. E ninguém falava isso no Brasil. Não tinha ninguém conversando sobre isso e nem valorizavam. Porque quem trabalhava em casa naquela época era mal visto. É porque estava desempregado, porque não tinha dinheiro para ter um negócio próprio, ou um escritório, enfim, fora da sua casa. E aí eu disse, puxa, isso aqui é uma coisa interessante. Fui pesquisar e encontrei o maior na época, o maior especialista nessa área, que chamava teleworking, teletrabalho nos Estados Unidos. Montei a minha clínica de negócios, vinculada à unidade da minha empresa de consultoria, e eu atendia as pessoas como se fosse um médico, orientando a montar o seu negócio próprio. E aí eu comecei, e foi daí que, do empreendedorismo, eu fui para o teletrabalho. Hoje, nós continuamos com essa área, fundamos a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. No Conselho Regional de Administração de São Paulo, eu coordeno um grupo de excelência chamado O Trabalho na Sociedade em Transformação, que trata do trabalho hoje, porque o meu assunto é trabalho, é empreendedorismo. Empreendedorismo é trabalho. As novas modalidades de trabalho é trabalho. Então, nós estamos nessa linha, editei, escrevi alguns livros pioneiros também sobre teletrabalho. E até recentemente eu era o presidente do International Telework Academy. E você foi convidado várias vezes para ir ao exterior fazer palestras sobre o assunto. Dar palestras, participar. Tanto tive em Amsterdã, tive em Estocolmo. Argentina. Nós estivemos lá junto com o pessoal lá da Universidade de Buenos Aires. E vários países aqui da América, no Chile, enfim, na Costa Rica, que é um local muito interessante, eles têm experiência com teletrabalho. Enfim, é como você fala, a gente está sempre criando
e, e, e se favorecendo ao seu cérebro funcionar. Eu vejo pela frente muitas alternativas a despeito de possíveis problemas, como você falou há pouco, passando por várias crises, mas nós estamos sempre nos reinventando, como é desse seu livro que você vai lançar hoje, lá na livraria, lá, Vila Madalena. Vila Madalena, Agora, como é que você vê, por exemplo, falava-se de teletrabalho. Hoje você tem um trabalho virtual. Qual é a semelhança entre um e o outro? Na realidade, a gente encontra várias denominações com o teletrabalho. Aquilo que está se falando hoje, o trabalho virtual, trabalho híbrido, né? Isso nós, antes mesmo da pandemia, nós já orientávamos as empresas que os funcionários não era para ficar 100% de seu tempo em casa. Com a pandemia, forçado pela circunstância e de forma improvisada e pouco planejada, as pessoas foram para casa porque não tinha alternativa. Não. A minha orientação é que os teletrabalhadores nas empresas, eles tinham que ser voluntários, não obrigados, impostos, como foi o que aconteceu. Então, aquilo que nós falávamos 20 anos atrás, 15 anos atrás, está lá nos meus livros. É o que está se praticando hoje, continua se praticando. Tem uma pequena diferença. Quando naquela época nós implantávamos teletrabalho, digo, na pré-pandemia, nós começamos com um grupo pequeno. Como foi no caso do Serpro, que nós implantamos, foi a primeira empresa pública no Brasil, em 2005, que implantou o teletrabalho com a minha consultoria. Nós começamos com 20 pessoas, Tebec. E era assim. E várias outras empresas começavam com um grupo pequeno, evoluía, nós avaliávamos e depois expandíamos para as outras áreas da empresa. Com a pandemia, não. Por exemplo, as pessoas foram forçadas mesmo. E aqui todos. Por exemplo, o Itaú tinha 3.000 pessoas em home office na época da pandemia. E outras empresas eram todos os funcionários. E não tinha opção. Ou ia ou era demitido. Ou pelo menos não tinha onde trabalhar. Você hoje vê muita resistência de executivos e das próprias empresas onde trabalham ao trabalho virtual, ao home office, ou não? Continua, porque essa resistência que você comenta é cultural. É claro, nós estamos vendo sempre nos WhatsApp, várias pesquisas dizendo que agora voltou todo mundo para o presencial, que não o home office não é mais necessário. Enfim, não é verdade. Existem muito mais pessoas trabalhando remotamente ou virtual, como você falou, eventualmente nas suas casas, não necessariamente os 5 dias da semana, ou seja, existem muito mais pessoas nesse teletrabalho do que antes da pandemia. O home office não morreu, as pessoas continuam trabalhando em casa, mas agora estão reavaliando, estão otimizando o trabalho em casa, a produtividade continua aumentando. Mas tem empresas por razões continua. Isso é cultural. Mas nós temos empresas que têm 1 vez, 2 vezes por semana no presencial. É importantíssimo o contato humano. É que a parte da conectividade, né? Da conectividade. Inclusive, agora mesmo, eu estou promovendo lá com meus associados um livro do Gil Gordon, veja bem, de 20 anos atrás, chamado Turn It Off, Desligue-se. E é exatamente focando nas empresas, para as empresas se desligarem, não ficarem o tempo todo na tecnologia.
A tecnologia é boa, mas precisa ser bem utilizada. E você não pode ser escravo dela, ou se tornar escravo dela, dependente dela. A tecnologia é para nós avançarmos, não é? Para nós crescermos, e não para nós retroirmos. Olha que coisa interessante. Nós temos dois movimentos que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil, de certa forma. Um dos movimentos chama-se FOMO. Esse FOMO, em inglês, exatamente o medo das pessoas ficarem desconectadas. Por isso que se usa muito o WhatsApp. O Brasil é o segundo país do mundo que permanece mais tempo na internet, seja usando o celular, o seu computador, o seu notebook. E essas pessoas, em geral, que mais usam esses recursos da tecnologia são aquelas que mais estão isoladas. Estão isoladas, trazendo, inclusive, problemas de depressão, ansiedade e tal. Olha, E não somente isso, mas também trazendo para dentro da própria casa aquilo que o americano chama de trash culture, a cultura do trash, do lixo, que é o que está acontecendo no Brasil, onde prevalece a ignorância, a mediocridade, a falta de valores, a falta de propósito, a falta de educação e tudo mais. E o país está mergulhado numa decadência infernal. Por exemplo, eu hoje vou publicar eu vou publicar um artigo sobre a cultura trash. Eu vi duas músicas que me impressionaram muito. A primeira é uma música cantada por uma jovem muito bonita, muito elegante. Ela dizendo que ela era uma rapariga. Veja a que nível nós estamos chegando na música popular. Quando você compara uma música dessa com as músicas do Caim, com as músicas do poeta, do Toquinho e de tantas outras pessoas, Chico Buarque e de tantos outros indivíduos, meu Deus, nós estamos caminhando para as maiores profundezas da decadência cultural. Nós não estamos avançando. Isso não é cultura, isso é anticultura, é a destruição dos valores e da cultura. Então vamos dizer, isso aqui eu estou falando isso que é para complementar esse fato de que nós somos a segunda nação do mundo que mais usa a internet. Mas nós estamos usando mais ela para a podridão social do que para o brilhantismo social. Em vez de nós estarmos buscando o que é de melhor que a internet produz, nós estamos nos concentrando naquilo que é pior. Veja o sucesso deste cantor, aquele elemento lá acho que é do Piauí, o Caneta Azul. Um homem totalmente ignorante, não diz duas palavras corretamente, o cara já ficou bilionário, com casa em Alphaville de milhões, com carros importados de milhões, isso e aquilo. Como pode? Enquanto um professor primário no seu estado ganha hoje R$7 por mês, ou R$1.500, ou seria o quê? Olha que absurdo, que inversão de valores. Então, nós temos que repensar os da tecnologia. E nós temos que proteger os nossos filhos, porque se eles forem criados ouvindo esses lances da cultura trash, da cultura lixo, o futuro do país está ameaçado. E o futuro de nossas organizações também. Por quê? Porque a cultura trash, ela veio por meio da música, da poesia, da literatura, do teatro, etc, etc. E você há de se lembrar que eu fui em Maranhão, uma professora que fazia uma palestra, ela subiu numa cadeira, levantou o vestido na altura do seu bumbum e mostrou a bunda para o auditório e todo mundo bateu palma. Olha que cultura trash. Aonde nós vamos, cara? Quando a gente deveria estar ensinando as nossas crianças, os nossos jovens, desde infantizando,
os grandes professores, os grandes cientistas, não é? Os grandes inovadores, os grandes empresários, etc, etc, etc. Mas vamos voltar aqui à nossa discussão. Isso aqui foi apenas um adendo que eu acho importante para você que nos escuta. Mais uma pergunta, e eu prometo que eu encerro esse nosso bate-papo, que está muito gostoso, muito instrutivo. Eu gostaria de saber qual é a sua atividade atual, o que a sua empresa faz hoje. Depois de toda essa experiência, esses anos todos na consultoria, nós estamos focando numa área que é extremamente essencial. É o que eu não falei há pouco. Primeiro, no empreendedorismo sênior, que eu comentei há pouco, desenvolver essa área. Já tenho um contato com algumas universidades em São Paulo que tem áreas só para os 60 mais, 70 mais, inclusive 80 mais, sem dúvida nenhuma. Então essa é a área que eu estou me dedicando no que diz respeito ao empreendedorismo. Tem um empreendedorismo social também, que é uma outra área que nós estamos desenvolvendo, que são organizações sem fim lucrativo, mas que precisam ser empreendedoras também, voltadas para o lado social. Bom, do lado do teletrabalho, nós estamos fazendo uma avaliação das empresas que adotaram durante esse período, esses últimos 4, 5 anos, o empreendedorismo de forma improvisada, verificando o retorno sobre o investimento que elas tiveram, a produtividade, a questão da qualidade de vida. Isso é necessário hoje, fazer-se essa avaliação para que se possa otimizar o teletrabalho, que continua tendo demanda, não necessariamente como era antes da pandemia, nem durante a pandemia, mas precisa. Eu baseio essa avaliação em 4 Ws. Em inglês, Work Tools, que é a tecnologia, Workplace, que é o local de trabalho, Work Process, que é o processo de organização, de estruturação, e Workforce são as pessoas. Esses 4 pontos, eu preciso avaliar as empresas no modelo que elas estão adotando hoje e que muitas vezes continuam sendo chamado de trabalho híbrido, trabalho virtual, trabalho remoto, que basicamente é a mesma coisa, não tem diferença sobre isso. Álvaro, eu fico muito feliz com a sua participação nesse nosso bate-papo. Eu acho que foi bastante instrutivo esse nosso bate-papo, e eu quero lhe agradecer tremendamente por deixar o seu escritório para vir conversar comigo sobre essas questões. Portanto, eu sou muito grato e eu desejo a você todo o sucesso do mundo. E para você que nos assiste, eu estou gravando esta conversa, este bate-papo com o professor Álvaro, nos escritórios da Atente, uma empresa jovem de marketing, mas uma empresa extremamente competente e confiável, que você pode usá-la se você necessitar de uma ajuda na sua área de marketing. Seja a sua empresa pequena, grande ou média, ou de porte médio. Sugiro que você, e se você, por outro lado, necessitar oferecer aos seus profissionais trabalhos de coaching executivo ou de alto preço, eu sugiro que você procure, naturalmente, a Gutenberg Consultores. Quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo no nosso próximo bate-papo. Até lá!